Apesar de não ser tão famoso quanto o seu irmão Titanic, este navio é considerado o maior navio naufragado do mundo. Ele foi feito pela White Star Line, a mesma construtora do Titanic. Eu vou te contar a história intrigante desse navio e o que aconteceu com ele. Fica tranquilo, pega sua pipoca e seu café e fica aqui. O navio HMHS Britannic é fascinante, porém a sua história ela é pouco conhecida. Antes de eu te dizer o que aconteceu com o Britannic e como ele foi afundado, a gente precisa entender a história deles, então a gente vai voltar um pouquinho no passado. O ano é 1912, e essa época ela é marcada por um grande avanço nas viagens marítimas. Estamos falando do início do século XX, e a White Star Line ela já era conhecida por seus navios grandes, luxuosos e muito tecnológicos. Então a companhia teve a brilhante e audaciosa ideia de construir os maiores e mais luxuosos barcos da época, incorporando as mais recentes tecnologias disponíveis. Assim nasceu a classe Olympic, uma classe que seria composta por 3 navios, sendo eles os transatlânticos Olympic, Titanic e Gigantic. Curiosamente, o Britannic não era originalmente chamado assim. Acontece que quando o Titanic teve o seu fim trágico, levando à morte de milhares de pessoas, isso abalou o mundo. Então, como o Britannic, que ainda se chamava Gigantic, estava em construção, eles resolveram mudar o nome do navio para tentar desassociá-lo ao trágico acidente. A White Star Line resolveu renomeá-lo de Gigantic para Britannic. Ambos os navios foram projetados para serem verdadeiras maravilhas da engenharia e proporcionar uma experiência de viagem luxuosa e segura. O Britannic então teve sua construção pausada, até que eles terminassem as investigações para apurar o que tinha acontecido no Titanic e os motivos do desastre. Após as investigações do Titanic, o Britannic passou por uma série de melhorias com as lições aprendidas. Foram implementados sistemas de portas de lastros mais eficientes, a colocação de um casco duplo para evitar possíveis inundações, o reforço nos rebites do casco em regiões consideradas mais frágeis. Outra melhoria significativa foi o aumento de botes salva-vidas. Talvez vocês não saibam, mas o Titanic ele teve muito menos botes salva-vidas do que deveria ter. Isso fez com que muitas pessoas não fossem salvas. Isso incluía botes salva-vidas para passageiros e a tripulação. Essas foram algumas das várias alterações que o Britannic sofreu no período pós-Titanic. De fato, o Britannic era um navio impressionante. Para você ter ideia, ele tinha uma altura de 53 metros. Isso pode não parecer muito, mas isso equivale a um prédio de 18 andares. Isso é uma comparação de você ao lado dele. Quando pensamos em comprimento, ele esbanjava seus 269 metros de comprimento. E isso equivale a 3 campos de futebol, um do lado do outro. E claro, 28 metros de largura. Ele era ligeiramente maior que o Titanic. A sua capacidade de passageiros era de 3.300 passageiros. E esse monstro de ferro pesava 48 toneladas. Além disso, o Britannic contava com 2 hélices triplas e uma hélice quadruplas. Graças a isso, ele conseguia alcançar incríveis velocidades de 39 km por hora. Só para você ter uma comparação, hoje em dia, o Symphony of the Seas, o maior navio comercial atualmente, atinge a velocidade máxima de cerca de 46 km por hora. Ou seja, para um navio de 1912, era uma velocidade absurda. Além disso, ele tinha 39 decks, tendo de tudo, desde camarotes, salões, restaurantes, áreas de recreação, entre outros. Além, claro, do deck de bote salva-vidas e do deck do telégrafo semafórico. Embora o Britannic fosse maior do que o Titanic, ele não possuía o mesmo nível de luxuosidade e extravagância. Isso se deve ao fato de que, após o naufrágio do Titanic, o Britannic passou por uma série de melhorias na segurança do navio. O seu objetivo original era fornecer um transporte transatlântico seguro e confortável para os passageiros. Apesar das suas grandezas, o Britannic não fez sequer uma viagem comercial. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a Marinha Britânica requisitou o navio para atuar como um hospital flutuante. Convertido em um navio hospitalar, sua estrutura foi modificada para acomodar enfermaria, instalações médicas e acomodar soldados feridos. O Britannic desempenhou um papel crucial nesse período. Inclusive, foi neste período que o prestígio e o respeito pela empresa White Star Line começou a ser restaurado, pois o navio Britannic foi constantemente elogiado e exaltado pelos médicos que atendiam, por conta do serviço prestado à pátria e pela grande estrutura de qualidade do navio. Ele foi realmente muito útil, ajudando a salvar milhares de pessoas feridas. 21 de novembro de 1916. Infelizmente, a história do Britannic não teve um final feliz. Em novembro de 1916, enquanto ele navegava pelo mar Egeu, transportando milhares de soldados feridos, o navio atingiu uma mina submarina, sofrendo avarias graves e afundando rapidamente. O uso de
minas submarinas foi muito comum nessa época. Apesar do desespero de todos, a equipe do Britannic entendeu rapidamente do que se tratava, conseguindo fazer uma evacuação eficiente ao contrário do Titanic. Mas, ainda assim, houve perdas trágicas. Uma curiosidade é que neste navio havia uma enfermeira chamada Violet Jessop. Ela simplesmente ganhou o apelido de Senhorita Inafundável. Tá, mas por que ela ganhou esse apelido? Lembra que eu falei que a classe Olympic continha um navio Titanic, o Olympic e o Gigantic, que depois se tornou o Britannic? Pois é, essa enfermeira esteve presente nos 3 naufrágios dos 3 navios, e ela sobreviveu aos 3 naufrágios. O papel dela foi crucial no atendimento e na evacuação dos passageiros, isso nos 3 navios. Atualmente o Britannic repousa no fundo do mar, a uma profundidade de mais ou menos 120 metros. Desde então, várias expedições foram realizadas para explorar e documentar o naufrágio, revelando detalhes fascinantes sobre o seu estado atual. Atualmente o Britannic está assim. Pessoal, eu sei que esse assunto, apesar de trágico, ele é fascinante, e mesmo após anos de acontecido, a gente sente curiosidade em ver como estão, os navios, e como aconteceu. Recentemente aconteceu o desastre do submarino Titan, da empresa OceanGate, durante uma expedição do Titanic, e por isso eu tinha uma pergunta para fazer para você. Digamos que você tivesse muito dinheiro e não soubesse da notícia da implosão do submarino. Você teria coragem e curiosidade para visitar essas embarcações históricas debaixo do oceano? Comenta aí se você descia ou se você não descia. Muito obrigado por estar até aqui comigo, um abraço e até outro dia.